Olá, pessoal! Aqui é a Carolina Comendir. Hoje, aqui nessa live especial, nós vamos mergulhar mais fundo em um tema que ele é muito inovador, muito fascinante, que é a genômica nutricional. Você sabia que é possível nós termos um planejamento alimentar ainda mais personalizado, baseado na sua genética? Me deixa aqui nos comentários se você já ouviu falar sobre isso, que eu quero saber. Você está preparada para essa nova era da nutrição? Deixa aqui para mim. Boa noite, gente, tudo bem? Olá! Talvez você até tenha já ouvido falar de alguns famosos que fizeram teste nutrigenético, que já tiveram e já trilharam esse caminho ainda mais personalizado, mais individualizado para nutrirem o seu corpo. Então nós temos aí Viola Davis, Anitta, nós temos o Chris também, aquele ator que faz o filme do Thor, né? Ele fez esse teste nutrigenético e fez assim uma grande revolução na vida dele, transformou muito a forma como ele lidava com a vida dele, né? Como o estilo de vida que ele tinha. Então vários famosos já estão fazendo. E a maioria das pessoas acaba desconhecendo esse papel tão importante que a genética tem na nossa saúde, principalmente na nossa saúde e no nosso bem-estar. E é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui nessa live hoje. Nós estamos, né, gente, muito acostumados a pensar na nutrição como se ela fosse uma forma de tratamento, o que ela é também. Mas nós estamos muito acostumados com essa ideia de que quando nós estamos mal, aí sim nós vamos pensar em cuidar da nossa alimentação. Aí a gente vai pensar em nutrição. E olhe lá ainda, né? Tem muitas pessoas que acabam nem pensando por esse lado. Mas o que acontece? A genômica nutricional, ela acaba levando a gente muito além dessa abordagem tradicional que existe hoje em dia. Que tá o quê? Ela tá enfatizada na questão, enfatiza muito, né, a questão da prevenção. E é esse justamente o trabalho que eu desenvolvo nessa área. Então, muitas pessoas estão acostumadas, tá, então só quando eu tiver excesso de peso, aí eu vou pensar na nutrição. Então só quando eu tiver com muitas dores de cabeça, com muitas enxaquecas, aí sim talvez eu precise melhorar mesmo a minha alimentação. Tá, então só quando eu tiver com muita dor no estômago, com muita dor no intestino, quando eu estiver muito mal, aí sim eu vou pensar em melhorar a minha alimentação. Então a gente precisa trabalhar muito essa questão dessa mentalidade também, para a gente pensar em prevenção. Então, maravilhoso, se tá tudo bem aí na sua vida, a gente precisa pensar na prevenção futura, certo? Prevenir problemas futuros. Porque, gente, pensa aqui comigo rapidinho. Se você tivesse lá, naquela situação com Alzheimer, por exemplo, com um problema cardíaco, com um problema de estômago grave, quanto você não pensaria, gente, eu queria tanto voltar a 5 anos atrás, eu queria tanto voltar a 10 anos atrás, porque aí eu teria me cuidado mais. Porque aí eu teria pensado, né, em fazer uma prevenção, eu teria melhorado o meu estilo de vida, não é? Mas quando a gente tá lá imerso no problema, aí acaba sendo muito mais doído, muito mais complicado, porque quando tá tudo bem, quando a gente não tá sentindo os sintomas, ou quando nós vamos levando a vida e a gente se acostuma com esses sintomas que o nosso corpo mostra, aí a gente acaba deixando de lado, vai passando tantas outras coisas na frente e a gente deixa o fato de se cuidar, né, de pensar na prevenção de lado, porque afinal tá tudo bem, não, deixa pro próximo mês, pro próximo ano, isso daqui não vai piorar, comigo não vai acontecer. A gente tem essa tendência, não é mesmo?
Então, pensar nessa prevenção, gente, é muito importante quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de bem-estar. E também, claro, quando a gente fala de resultados estéticos, porque a gente vai colher esses resultados estéticos também. Mas aqui o foco é principalmente a questão da saúde e do bem-estar. Mas vamos lá, gente, olha, você sabe o que é a genômica nutricional? Deixa aqui nos comentários para mim. Essa é uma área, a genômica nutricional, talvez você nunca tenha ouvido falar, né? Mas ela é uma área que nós vamos utilizar as informações que o nosso DNA vai fornecer para entender quais são as reais necessidades nutricionais, necessidades específicas do seu corpo e identificar também quais são as potenciais deficiências que você pode ter. Então, até é muito interessante, por exemplo, que eu acho assim, o caso da Anitta, por exemplo, quando ela estava muito mal de saúde, aquele período onde foi muito conturbado para ela, ela ficou muito ruim. Talvez você tenha visto, né, na mídia, que ela ficou muito doente. E ela fala, inclusive numa entrevista, ela fala, né, que uma necessidade muito específica que ela tinha era a deficiência de vitamina D, que estava causando tantos problemas na saúde dela. Então, ela fez o teste nutrigenético, é bem interessante, né? Ela foi buscar fora, porque aqui no Brasil ainda são poucas pessoas que acabam entregando esse tipo de trabalho, né? E é muito legal, muito interessante mesmo. Então, esse é um exemplo de você entender qual a necessidade específica, identificar aquela deficiência potencial em vitamina, ou num mineral, ou seja carboidrato, em proteína, ou alguma questão, por exemplo, será que tem um risco maior ou menor de desenvolver ali um risco cardíaco, enfim, né? Então a gente consegue identificar isso. E isso é extremamente pontual, interessante, individualizado, não é mesmo? Então, veja bem, diferente dessas outras abordagens que nós temos aí, né, tradicionais, assim dizendo, né, a genômica nutricional, ela não espera que você adoeça. Então, essa que é a intenção da genômica nutricional, é não esperar para que você adoeça, para aí sim você agir, mas ela é muito proativa, ela não é reativa. Então, trabalha-se muito nessa questão da prevenção com a genômica nutricional. Então, uma pergunta que eu recebo bastante é a respeito do teste nutrigenético. Sim, o teste nutrigenético é uma das ferramentas que nós podemos utilizar nessa abordagem de genômica nutricional para entender como o seu organismo funciona de forma ainda mais personalizada. Então, através do teste nutrigenético, nós vamos entender melhor como que é os seus genes, quais são os seus genes, quais são as alterações que você tem nesses seus genes, certo? Então, todos podem fazer um teste nutrigenético, porque a sequência do nosso DNA, ela não vai mudar ao longo da vida. Então, é o tipo de teste que você faz uma única vez. Você não precisa repetir. Então, essa é uma das ferramentas utilizadas, certo? Então, com essa informação em mãos, quando a gente tem esse teste nutrigenético, essas informações dos seus genes, nós podemos fazer o quê? Nós podemos ajustar a sua dieta, o seu estilo de vida de uma forma muito mais personalizada, prevenindo aí muitas doenças, né, gente? Promovendo o máximo de saúde. Então, olha só que coisa mais incrível essa ferramenta que nós temos, né? E aí, como é que funciona, então, a prevenção através da genética? Vamos lá, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos práticos de como funciona a prevenção através da genética. Então, como que é isso na prática? Então, vamos lá. Eu quero que você imagine, né? Eu trouxe um caso muito interessante. Então, imagine aí uma cliente que ela tem uma alteração
um polimorfismo que a gente chama, então ela tem uma alteração em um gene chamado MTHFR, certo? Esse gene MTHFR, ele codifica uma enzima. Tem um nome gigantesco que você não tem necessidade de saber, mas é a tetrahidrometilfolato redutase. Então, ele vai codificar essa enzima. E aí, o que acontece com pessoas que têm uma variação, um polimorfismo nesse gene aí? Vai ter uma tendência maior, então um risco maior de ter uma homocisteína alta. Essa substância ela tende a aumentar. E qual é o problema de a gente ter essa substância aumentada no nosso corpo? Porque ela está diretamente ligada ao risco cardíaco. Então, uma homocisteína alta, um risco cardíaco aumentado, entende? Então, o que acontece? Se eu identifico essa predisposição genética antes mesmo desse nível de homocisteína, então dessa substância subir, estar alta, o que eu posso fazer? Intervir de forma precoce. Então eu já faço esse trabalho de prevenção, certo? Então vamos lá, digamos lá que a cliente, ela tá com uma homocisteína lá inicial 8. Aí passou dois meses, subiu para 10. Então, aumentou essa substância dela. Mesmo sem estar num nível perigoso, só que o que acontece? Eu sei que ela tem uma predisposição genética, o que eu faço? Eu largo mão? Eu não vou fazer nada? É claro que não. Porque eu já sei que ela tem uma predisposição genética a ter um risco cardíaco. Eu tô vendo que essa substância tá ficando aumentada lá. Então eu já começo a agir para evitar problemas futuros. Porque o risco é gigantesco dessa cliente desenvolver um problema cardíaco. Certo? Um infarto. Então, prevenção é isso. Certo? Então eu já começo com estratégias prevenindo, promovendo a saúde desse coração. Então, tanto em questão nutricional, quanto também em questão de fazer uma atividade física, se a pessoa não faz, modificando o estilo de vida, melhorando a qualidade do sono. Então, a gente já tem esses tipos de estratégias para utilizar. E tantas outras, né? A gente vai individualizar, óbvio, conforme a pessoa. E aí, um outro exemplo também. Uma cliente chegou uma cliente magra, jovem, mas essa cliente magra, jovem, ela tinha um histórico familiar, então ela já chegou com um histórico familiar de esteatose hepática não alcoólica. O que é isso? Gordura no fígado, tá? O que acontece? Um teste nutrigenético vai revelar ali que ela tem uma predisposição a ter essa condição. Então ela não tem gordura no fígado ainda, mas ela já chegou falando que ela já teve casos de familiares que tiveram, até mesmo casos de familiares que precisaram fazer um transplante. Então ela já tem esse registro. E aí, através do teste nutrigenético, a gente identificou que sim, ela tem essa condição. Então o risco dela é muito aumentado para ela desenvolver esse tipo de condição. Então, com essa informação em mãos, você consegue perceber que a gente precisa redobrar os cuidados desde cedo, evitando que essa doença, que é uma doença silenciosa e que é muito perigosa, ela apareça e ela acabe se tornando algo muito mais grave. Porque geralmente as pessoas associam muito a gordura no fígado com as pessoas que já estão com sobrepeso, mas não necessariamente. Pessoas magras, pessoas jovens podem ter, e tá crescendo muito esse número de pessoas jovens e magras, ali na faixa dos 35 anos, principalmente aqui na América Latina, tá aumentando demais o número de casos de pessoas, né, com essas características que apresentam gordura no fígado. Então, gente, tem que ficar atento a esse tipo de coisa, tá? E aí, vamos lá. O que mais a gente pode utilizar o teste nutrigenético? Que sempre me perguntam, Carol, quais tanto informações a gente tem através de um teste nutrigenético?
Outra informação extremamente importante é a questão da hipertensão, a pressão alta. Então, através de um teste nutrigenético, a gente consegue ali identificar se você tem polimorfismos, então alterações genéticas que estão relacionadas à angiotensina, por exemplo, que está vinculada a essa questão da pressão alta. Então, mesmo que a pessoa ela não tenha uma pressão alta, se a gente identificar que ela tem uma predisposição genética, a gente já ajusta todas as orientações nutricionais e o estilo de vida para prevenir essa pressão alta, porque as chances dela sofrer com pressão alta são gigantescas, muito grandes, porque a genética ela sim influencia muito no aparecimento dessas condições. E aí, eu trouxe um outro caso aqui para vocês. O que dizer de uma pessoa magra, sem excesso de gordura, magra, com peso ideal na balança, ativa, fazia atividade física todos os dias, de segunda a sexta-feira. Então, ela era uma mulher ativa, mas ela sofria com hipercolesterolemia. Então, ela tinha um nível muito alto de colesterol no corpo. Então, muitas vezes, isso se deve ao quê? A alterações genéticas no metabolismo. Então, com o teste nutrigenético, nós conseguimos identificar essa predisposição e nós ajustamos a dieta para fazer essa redução do colesterol. E entre ali a gente consegue fazer uma redução entre 20% a 30%. Então, a gente consegue reduzir bastante, prevenindo esses problemas maiores que a hipercolesterolemia vai causar, como, por exemplo, risco cardíaco. Então, a hipercolesterolemia tem muita relação com a genética também. Então, a gente sabendo que essa paciente, ela tem sabendo que você, por exemplo, se você tiver uma predisposição genética maior, aumentada ali, a gente precisa considerar esse fator de risco e já fazer a prevenção disso. E a gente consegue, através da alimentação com relação ao colesterol, de ajustar a dieta e prevenir de 20% a 30%. É muita coisa, 30%. Você consegue perceber 30% o quanto que é, gente? 30% é muito. Então, olha o impacto que isso vai ter na sua saúde atual e também na sua saúde futura. Vão deixando aqui nos comentários, tá bom? As dúvidas. Vai deixando aqui pra mim, tá? E agora uma outra questão que sempre vem, né? Que eu queria trazer aqui para vocês aqui nessa live. Será que a genética, ela é mais ou ela é menos importante do que os fatores externos? Para o caso de excesso de gordura. Será que a genética, ela influencia nesse excesso de gordura? O que vocês acham? É claro que a genética sozinha, ela não vai ser suficiente para causar esse excesso de gordura no seu corpo. Só que o que acontece? Só que é uma fatia muito importante que a genética, ela impacta, que ela desempenha. Que ela desempenha ali de 30% a 40% nesse excesso de gordura. Pensa só comigo. Olha, porque às vezes muita gente fala, mas 40%, 30% que influencia. E olha só, vamos aplicar isso. Pensa só você tirar 30% da sua saúde. É bastante, né? É bastante. Pensa você tirar 30%, 40% do seu faturamento. Seu dinheiro. É considerável, não é considerável? É bastante que vai ser tirado, né? Agora você pensa aí, eu vou tirar 30%, 40% do seu cabelo. É bastante, principalmente se você tem pouco cabelo. É bastante. Então você concorda que
é bastante, é um impacto grande, e isso vai gerar uma dificuldade, não é mesmo? Então, e é essa dificuldade que gera que nós conseguimos identificar num teste nutrigenético. Então, geneticamente, tem pacientes que eles fazem muito o que a gente chama um processo de adipogênese. Então, eles fazem muita gordura ali no corpo, estoca muita gordura no corpo e acabam gastando menos. Então, existe isso mesmo. E tem pacientes que geneticamente têm mais dificuldade em sentir saciedade. Então, com ele, por exemplo, vamos supor lá, a gente fez o seu teste nutrigenético, você é uma dessas pessoas. O que acontece? Quando a gente identifica uma característica assim, para essa pessoa, talvez não vá valer a pena nós utilizarmos estratégias nutricionais que sejam muito restritivas, que vão levar essa pessoa a uma sensação muito grande de fome. Por quê? Porque ele já vai ter esse fator aumentado, esse risco genético. Então, consegue entender? Então, ali a gente já consegue identificar que é uma mulher que tem um risco, certo? Que ela estoca mais gordura no corpo, ela gasta menos. Ela tem mais dificuldade em sentir saciedade. Você acha mesmo que uma dieta genérica, que vai fazer uma enorme restrição, vai funcionar para essa mulher? Provavelmente não. Nós vamos ter que utilizar outras estratégias que são individualizadas. É por isso que a genética é tão importante. Por isso que essas informações dos seus genes traz assim uma assertividade muito grande. Ela realmente potencializa os resultados e acelera esses resultados também, porque a gente consegue ir mais no detalhe ali, individualizado, certo? Exatamente o que é que você está precisando, quais são os pontos a serem ajustados, e aí a gente não fica rodando em círculos e fazendo tentativas e erros, né? Perdendo muito tempo. E aí uma outra coisa também que é maravilhosa, tinha uma cliente que ela treinava todos os dias, mas ela tinha uma grande dificuldade em formar músculos. Então essa era a dificuldade. Então o que o teste nutrigenético acabou mostrando? Ela acabou revelando ali polimorfismos, então alterações em genes de processos inflamatórios e de enzimas antioxidantes. Então, por isso que é tão importante a gente fazer essa interpretação do teste nutrigenético. Não é apenas fazer o teste, ler o teste ali. É você realmente fazer essa interpretação. E o que acontece? O que isso significa? Ela ter esse polimorfismo, essa alteração genética nesse processo inflamatório e de enzima antioxidante. Isso significa que ao treinar, ela estava gerando muito estresse oxidativo, que é natural, e gerando inflamação. Só que daí, o que acontece? Cada pessoa vai ter uma capacidade diferente de recuperação no exercício. Então, para algumas pessoas, elas precisam treinar e ter uma recuperação por mais tempo. Outras pessoas podem treinar de maneira mais assim, sequencial, não tem um tempo menor de recuperação do músculo. No caso dela, o que acontecia? Foi necessário para ela um tempo maior de recuperação, certo? Porque ela já tinha essas alterações ali no DNA dela, nos genes dela. Então, a gente precisava desse espaço maior de tempo. E uma ação anti-inflamatória, porque ela tinha alterações nessa questão da inflamação. Então, uma ação anti-inflamatória estratégica ela precisava. Então, ajustando esses fatores, claro que não é somente um gene que a gente analisa, dois, né? Mas tudo ali, o entorno, mas principalmente focado nessa parte. Quando a gente ajustou esses fatores, o que aconteceu? Ela conseguiu melhorar significativamente os resultados.
entende? Então, ter uma informação como essa te ajuda a ter mais poder nas suas escolhas alimentares, te ajuda a ir mais assertivo no problema, certo? Te ajuda realmente a ter um planejamento alimentar, nutricional muito mais personalizado. Então, vamos lá. Quando a gente fala aí sobre, então, as informações genéticas, né? Algumas pessoas falam assim, Carol, mas tem um pouco de medo de descobrir. Se eu descobrir alguma coisa que eu não vá gostar. E assim, essas informações nutrigenéticas que nós temos, elas não são para causar medo. Elas não são um juiz, certo? Elas são sim para serem usadas ao seu favor. Então é a gente identificar e a gente entender quais são as melhores escolhas, aquilo que vai favorecer o nosso corpo. Então, com a genômica nutricional, nós temos muito esse poder de entender melhor o nosso corpo, de prevenir as doenças de uma forma muito mais eficaz e muito mais personalizada. Então, se você ainda não considerou a genômica nutricional, a nutrigenética, esse é o momento, agora é a hora. A prevenção, ela é sempre o melhor caminho. E conhecer o seu DNA, conhecer os seus genes, pode ser uma chave que você está precisando aí para uma vida muito mais saudável, muito mais equilibrada, para realmente transformar o seu estilo de vida. E eu quero te fazer um convite. Que tal você descobrir a genômica nutricional, o quanto ela pode transformar a sua saúde? E eu estou aqui para ajudar você a entender melhor o seu corpo, como uma facilitadora, te ajudar a viver de uma maneira plena e saudável e realmente trazer para você o poder de escolhas alimentares. Eu quero agradecer muito por todo mundo que passou aqui, que está aqui presente nessa live, que passou por aqui dessa live, e eu te espero muito aqui desse outro lado, do lado de cá. Não se esqueça aí de encaminhar essa live para outras pessoas, para outras mulheres que vão se beneficiar dessas informações, que estão precisando realmente desejam, né, essa transformação na vida delas, querem saber mais sobre como nutrir o corpo de maneira personalizada. Então, encaminha para essas mulheres, entra em contato comigo no link da bio se você deseja mais informações sobre como nutrir o seu corpo baseado no seu DNA. E eu quero que você se lembre que a saúde, o bem-estar começa com a prevenção. E a genômica nutricional, ela é uma ferramenta muito poderosa para isso. Tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Eu vou deixar essa live salva aqui, tá bom? Até a próxima.